Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar de um assunto muito legal hoje, muito pedido para nós, muito constatado esse assunto, que é de adubo, adubo orgânico, adubo químico, a diferença, qual é o melhor, e tenho certeza que ao final do vídeo vocês terão esclarecido boa parte, se não tudo desse assunto, né, Júlio? É essa a ideia. Então, esse realmente é um assunto que a todo momento chega para nós perguntas e por esse motivo que a gente está hoje aqui para conversar sobre adubação química e sobre adubação orgânica, as diferenças entre os dois tipos de adubo. Isso aí, roda a vinheta. Então, são 6 perguntas sobre este assunto, essas 6 perguntas que estão aqui ao meu lado, tá bem? A primeira pergunta é, por que você ainda não curtiu o vídeo? Curta o vídeo desde o início, nós vamos ficar muito felizes e é de graça para ti curtir o vídeo. Vamos logo para a primeira pergunta, Júlio, qual o melhor adubo, o químico ou o orgânico? Muito bem, os dois são bons, Carlinhos. O adubo químico é mais concentrado, então ele exige uma menor manipulação, por ter um volume menor. O adubo orgânico, ao contrário, ele tem uma concentração menor, então já exige um pouco mais de trabalho. Porém, o resultado de um e de outro eles são compatíveis de acordo com a concentração de cada um. O importante é estar sabendo que o químico tem uma concentração maior, portanto, a quantidade a utilizar vai ser bem menor. Já o orgânico, por ter uma concentração bem mais baixa, vai necessitar de uma quantidade bem maior a ser utilizada. Júlio, a segunda pergunta então, quais os benefícios da adubação orgânica? Ok. Além da parte química, que o adubo orgânico também contém, assim como o químico, o adubo orgânico vai ser responsável pela retenção de umidade no solo por um período maior. Essa é uma vantagem bastante significativa. Também vai beneficiar os micro-organismos do solo, o que indiretamente acaba também beneficiando a planta. De uma maneira geral, as condições de solo são mais favorecidas pelo uso da adubação orgânica, em particular na cultura da nogueira pecan. A terceira pergunta, quais são os tipos de adubos químicos? Bom, são diversos tipos. Em geral, os adubos formulados, que são chamados NPK, N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio, são aqueles utilizados nas culturas anuais, como por exemplo soja, milho, por exemplo uma fórmula 5-30-15, que é muito usada para milho. Já para pomares, em geral, não se utiliza adubos formulados, porque as quantidades necessárias de cada nutriente variam conforme o pomar, conforme o tipo de solo. Então, nesse caso, nós acabamos utilizando os produtos de uma forma pura. Então, ao invés de usar um formulado, como eu falava, nós usamos o fosfato. Aí, por exemplo, existe na quantidade necessária para aquele pomar. Por exemplo, superfosfato triplo e outros tipos de fosfato. Da mesma forma, cloreto de potássio, então nós vamos na aveia, utilizando aquela quantidade que a planta necessita. Conforme mostrou a análise de solo. Exato. Esse é outro ponto importante, Carlinhos. Quais são as nossas referências? Nós já falamos em outros vídeos, né? As nossas referências para adubação são análise de solo e análise foliar. Então, sempre tendo esses referenciais no momento de fazer a indicação e a colocação do adubo. Com certeza. A quarta pergunta, Júlio. Os adubos orgânicos são todos iguais? Olha, são bastante diferentes de um para o outro. Também, com relação aos adubos orgânicos, é imprescindível termos a análise desse composto, dessa cama viária, por exemplo. Exato. Então, as universidades e os laboratórios de solos têm condições de fazer e prestam esse tipo de serviço. Então, antes de aplicar, é importante que se faça a análise do produto, desse composto, cama viária ou um composto orgânico. Aí tem várias fontes, por exemplo, tem fontes que utilizam o bagaço de laranja, outras utilizam o esterco suíno, outras utilizam
por exemplo, casca de uva e naturalmente as quantidades que vão conter nesse composto vão ter uma variabilidade bastante grande. Então a análise do produto é bastante importante. Com certeza. A quinta pergunta, então, Júlio, quais são os critérios para determinar as quantidades de adubo, tanto químico quanto orgânico, que vão ser aplicados? Então isso tem a ver diretamente, novamente, Carlinhos, com a análise de solo, análise foliar. Um outro ponto importante no momento de se determinar a quantidade é a produção do ano anterior, mais ou menos como uma vaca leiteira. Quanto mais leite a vaca produzir, mais ração nós temos que fornecer para essa vaca. E também, o que eu comentava na pergunta anterior, a análise do composto. Então, com esses parâmetros, nós temos condições de estabelecer a quantidade de composto a utilizar por hectare. Então, pessoal, a sexta e última pergunta, Júlio, é uma coisa importante. Se pode haver prejuízo com o excesso de adubação? Sim, pode haver. Então, dentro daqueles parâmetros que a gente comentava nas perguntas anteriores, é necessário nós nos atermos àquelas dosagens que o agrônomo ou a agrônoma recomendar. Eventualmente, se aplicarmos em excesso, poderá provocar, por exemplo, um crescimento muito acelerado da planta. E essa Parece planta ser bom. parece ser bom. No entanto, aquele crescimento vegetativo acelerado, muitas vezes pode prejudicar a produção. Então, acabaria acontecendo um desequilíbrio nutricional na planta. Então, excesso também é problema. Muito bem. Pessoal, acredito que foi um vídeo muito esclarecedor. Deu para aprender bastante, né, Júlio, sobre adubação química e orgânica. A gente pede de novo, curtam o vídeo, compartilhem, mandem para alguém que vocês saibam que querem plantar muda, que já tem esse tipo de pecanicultura, que é um vídeo super importante, é bastante pedido aqui, constatado pela gente. Ficou alguma outra dúvida? Só nos contatar. Isso, importante. É claro que aqui, num vídeo curto, nós não temos condições de esclarecer muita coisa, mas nós continuamos à disposição, eu, a Dani e a Vitória, estamos à disposição sempre pelos canais diversos, para que se façam as perguntas e, inclusive, com visitas ao local, ao pomar, para que se possa levar todas as respostas que o produtor necessita. Muito bem. A gente fica muito feliz quando vocês vêm aqui nos visitar e a gente tem certeza que vocês vão gostar, vão sair daqui bastante satisfeitos. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau.